Posso pressentir o perigo e o caos, pois esse programa é um alerta de cadeirada. Após ouvi-lo, você estará apto a receber uma no meio das suas costas. Pois bem, a gente vai falar sobre os animes, pelo menos no início disso, já que o papo rende, e como funciona a indústria por trás dos desenhos, mas depois da vinheta, porque senão a gente pode ser cancelado. Sejam muito bem-vindos ao Colecionadores de Streams, onde falaremos sobre séries, sobre filmes, sobre cultura pop e também sobre animes. Mas fica tranquilo que até você, que tem a atenção de uma mosca que nem eu, pode ver tranquilamente, porque vai ocupar o tempo do teu banho só. Se bem que dependendo da idade que tá, o banho pode ser um pouco mais demorado. Quem fala a ideia com é vocês... 2 episódios. Quem fala com vocês é o Melo, e vocês me acham lá no @Guilherme_Melo_ no Instagram. Comigo hoje, para falar dessas carismáticas animações, eu sumonei o nosso querido Saiyajin sem rabo, aqui @Doug. Se me der a mão, eu te levarei por um caminho cheio de sombras e de luz. É um poeta. E assim como o príncipe dos Saiyajins tem 2 entradas. E também o nosso já quase integrante fixo, Carme maldito. Sem café, com a sua individualidade de trazer polêmicas para este podcast. 私はフェニチュスです。今はたしたしやアニメを持っています。泣いているニルソン。 Que viagem é essa? Na legenda Eu disse, eu sou o Vinícius, agora temos animes, Nilson está chorando. Beleza, já temos a legenda para este momento. Pois bem, a nossa bancada está formada. E antes de eu saber de vocês alguma coisa, eu quero só relembrá-los de nos seguir lá na @InstaFreecast no Instagram. E nos seguir lá no TikTok, no @TikTokFreecast. E de mandar as historinhas envolvendo os animes que vocês gostavam lá pro e-mail do Freecast, por que o cara tá massageando seu mamilo, para e-mail do freecast@gmail.com. Ai, tá querendo fazer carinho de WhatsApp agora. Pois bem, com a bancada formada e com o YouTube não nos censurando, eu queria saber de vocês. Qual o primeiro anime que vocês se lembram de gostar? Eu acho que é o Cavaleiro do Zodíaco. Mas tu sabia que era anime? De gosto. Não. É uma boa pergunta. Cara, eu vou falar uma coisa. Até pouco tempo atrás... Não, até pouco tempo atrás não. Acho que... Sei lá. Até alguns... Até hoje é grande. Eu não sabia que mangá lia de trás pra frente. Mas tu já tinha lido algum mangá? Na tua vida? A primeira vez que eu li o mangá... Era uma febre dos mangá. Eu peguei e comecei a estranhar que o cara apanhava e ia voltando, ia ficando bom. Muito bom. Mas não entendi por que a luta começava com o cara todo arrebentado, né? Depois ele ficava legal. Pai, esse Naruto tem um poder de cura legal, né? O cara tava vendo o bagulho. O cara morto ia revivendo. O cara voltando no tempo. Que má história. Mas Doug, eu passo por um efeito diferente desse teu, é o contrário. Hoje eu vou tentar ler algum gibi, alguma coisa Marvel, DC, e aí eu leio ao contrário. Porque, tipo assim, os mangá vêm do... Como é que é? Da direita pra esquerda. Isso. E aí as histórias em quadrinho normal, esquerda pra direita. Eu sempre vejo os quadros ao contrário. Puta, tem que voltar aqui, peraí. Quando eu lia online, eu fazia algo parecido com o que o Dudu fazia, só que, tipo, eu lia online os mangás, só que daí já vem na ordem certa, né? Só que eu não sabia que eu tinha que começar da direita pra esquerda, então eu começava da esquerda pra direita e deu... Isso tá esquisito. Aí eu li do outro lado, agora fez mais sentido, sabe? Uma coisa assim. Então tem isso também. Mas é uma coisa assim que quem é jovem e teve a oportunidade, quer dizer, quem foi jovem, né, no início dos anos 2000, ali, anos 90, e tinha acesso ao jornal impresso, né, que era a forma como a gente se informava, né, ao longo do dia. Ai, tio, o que é isso?
Eu não conheço essas coisas. Cara, se tu falar isso, eu tô na minha mente com isso. Vai, segue. Mas eu vou falar que começava a ler o jornal de trás pra frente pra ver os esportes. A coluna dos esportes que ficava no final do jornal. Né? No caso da 0 Hora lá tinha o Guerrinha e tal. Né? Com a coluna do Santana, quer dizer. Também. Que era onde tinha o negócio de esporte, né? Essa foi uma história bem bairrista. Aquela coluna da 0 Hora ali, ela prevê a morte, né? Saiu Santana, entrou outro cara e eu não quero nem saber quem é que tá agora. Eu teria cuidado. Mas enfim, não vamos falar sobre maldições em jornais. Até porque essa galera que nos ouve não hoje sabe o que é um jornal. Mas assim, eu tô com uma camiseta do Japão, né? E eu ainda não realizei o meu sonho de ter uma camiseta da seleção japonesa com o número 10 atrás escrito Tsubasa, que era um dos meus animes favoritos, né? O Capitão Tsubasa, o Super Campeões. Gostava muito. Porque envolvia futebol e era desenho, então não tinha como ser ruim. Mas o primeiro que eu me lembro... E tinha menções ao Brasil também. Também. Tinha muitas menções ao Brasil. O Tsubasa veio treinar no Brasil, se eu não me engano. Sim, não tem uma parte que é assim? De São Paulo. Olha. Tem interações com o Raí. Porque era uma época que o São Paulo ele era o maior time do Brasil, de certa forma. Ele ganhou, sei lá, uma ou duas vezes ali a Libertadores muito seguida. Aí. O Kazu, que veio jogar aqui, ele tinha alguma relação? Tinha, né? O jogador Kazu. Talvez. Porra, meu. Não, eu sei quem é. É o cara aquele mais velho do mundo jogando, não é? Ele jogou no São Paulo. Anos e ainda tá jogando. Ele jogou no Santos. Ele jogou eu acho que foi ele que jogou no Santos e fez um gol. Mandou mandou o chi pra torcida. Só que ele não sabia o que significava. Ele falou que fez porque achava legal. Muitas coisas que eu farei em outro país. Muito da hora. Mas assim, o Cavaleiro do Zodíaco a gente já falou algumas vezes, né? E até estou com medo que eu ainda não vi o filme essa nova versão aí do filme do Nem precisa. Tu já viu o Dragon Ball Evolution? Eu vi metade dele, não aguentei. Exatamente esse o ponto. Vamos esquecer isso aí. É exatamente esse o ponto. Se tu viu metade dele porque não aguentou, é exatamente por aí. Vamos esquecer isso aí, vamos tocar eu vou te dar um spoiler de Dragon Ball Evolution, Melo. No final tem um cliffhanger por 2. Nunca existiu. Sim, tem um cliffhanger pra ter o segundo filme. Sim, mas o que era? Acho que era a Tite tava cuidando do Piccolo. Era o Piccolo o vilão. Foi uma mulher que tava cuidando dos ferimentos do Piccolo. E daí termina. Só mostra ela cuidando dos ferimentos lá do Piccolo. Termina. Não dá nem pra gente especular, porque... Mas convenhamos, né? Dragon Ball não tem uma grande história, né? Podemos falar isso, mas daí... Podemos falar isso? O que era legal no Dragon Ball era as lutas. Porque a história não tem uma... o Dragon Ball é que, assim, tem Dragon Ball, Dragon Ball Z e Super e GTs, né? O Dragon Ball, por sangue ali... o franquia não, eu digo o primeiro, né? O Goku pequeno. Era muito bacana. É engraçado. As lutas, tu vê o Goku dando porrada em todo mundo ali, é bacana. Não é um negócio repetitivo e chato. Agora, a partir do Z em diante ali, é só... vem um vilão mais forte, vou treinar. Ganhei. Sofri. Transformação nova. E segue assim até... Então, hoje eles já não tem mais pra onde ir, tem um outro universo, entendeu? E aí agora que eles já venceram o outro universo, tem o super deus supremo dos deuses. Vai inventando coisa. É um processo até que eu vi o Gaveta comentar no canal dele, de que os filmes da Marvel hoje estão sofrendo com a Dragon Ballização dos vilões, né? Estão ficando cada vez mais gigantes, fortes, e aí tem que ficar mais overpower e não sei o que lá. É um fato a ser estudado também. Mas em relação à história, eu sempre achei meio fraco. Mas eu gostava pra caralho, não vou negar. Não era fezaço. Que a ação era legal. Não tinha um pequeno Melo assim, que história merda! Não,
Eu gostava pra caralho, né? Foda-se a história. É que aí que tá, é o que eu falei, a ação dele era muito legal, só que o problema era repetitiva. Tu Sim. viu a saga do Freeza ali, deu. Tu já viu tudo que vai acontecer no Dragon Ball. O legal é que na outra temporada aí vem um personagem novo. Putz, que bacana. Mas ele faz a mesma coisa que todos os outros. Entendeu? Não, tem isso. Não tem muita novidade. Agora, se tu pegar o Dragon Ball do Goku pequenininho, cada fase ali é uma coisa diferente. É o treinamento com o Mestre Kami, aí depois é o Goku acabando com a Red Ribbon, aí depois é o Goku vencendo o torneio, sabe? Tem uns negócios diferentes ali, vai ele fazendo aquela jornada que ele vai conhecer o mundo. Sim. E daí ele conhece vilas diferentes e povos, culturas diferentes. É muito bacana. Que o Goku pequeno, o Dragon Ball original mesmo, eu não lembro muito da história. Eu vi, mas eu não lembro bem da história. Eu comecei a ver pelo Z. Então o que acontece? Eu vi o Cavaleiro do Zodíaco. Aí o Cavaleiro do Zodíaco acabou. Aí entrou o Shurato no lugar. E aí na sequência do Shurato, dos Cavaleiros do Zodíaco, uma época dava o Yu Yu Hakusho. E eu gostava muito do Yu Yu Hakusho. Eu acho que o Samurai Warrior entrou antes do Shurato. O Samurai Warriors entrou depois do Shurato. É? E eu adorava que eu tenho a impressão de ter visto mais o Samurai Warriors. Mas esses dias eu vi um... Eu tinha os bonecos, eu tinha quase toda a coleção dos bonequinhos do Samurai Warriors. Tudo comprado no camelô. Claro, óbvio. Maravilhoso. Esses dias eu vi um vídeo falando que a gente tem uma percepção errada da história do Dragon Ball, porque a gente pegou, sei lá, pegou já no Freeza, assim, sabe? A gente já sabia que o Goku era um Saiyajin e tal, porque quem viu na época tomava um choque, porque no primeiro episódio de Dragon Ball Z chegava o Raditz, foi o irmão dele, peguei. soltando aquela monte de informação que procurando chegou procurando Kakaroto. Quem é Kakaroto? Sim, ninguém sabia. Sim. E daí já jogava, tu é um Saiyajin, tu é um alienígena, e já expandiu o universo, já não era só a Terra, daí já tinha alienígena. Sabe o primeiro episódio que eu vi de Dragon Ball foi assim, quando estreou no Cartoon Network, eu olhei assim, daí eu vi um negócio do Raditz lá, e aí, tipo, eu lembro até hoje da questão que o Raditz, acho que os primeiros 5, 6 episódios ali, ele vai lá e mata o Goku, né? Eu fiquei, caralho, morre, cara. O protagonista morreu, sabe? Então eu achei muito da hora aquilo. Só que eu não tinha nenhum mas se pra ti foi assim, imagina pra mim e pro Alexandre, que a gente acompanhava o Alexandre, um ex-colega deles e meu amigo até hoje. A gente acompanhava o Dragon Ball desde que o Goku era pequenininho. A gente olhava junto, às vezes, na época que passava ali no sábado de manhã, né, no SBT. E a gente via. Mas se eu não me engano, até o Alexandre tinha gravações. Em sequência? Não, a gente não vinha em sequência, sabe? Só que a gente acompanhou muitos episódios do Goku pequenininho. E aí, em dado momento, a gente deu uma leve crescidinha e tinha Cartoon Network na casa do Alexandre lá. E aí a gente ia lá ver o Dragon Ball Z. E aí o negócio é que era o Goku adulto. E a gente quer ver o Goku adulto, que a fuder. E aí, como diz o Melo, o Goku morre logo no início. É disco de cabeças, né? Não, E ainda tinha um negócio... Detalhe, tinha sangue no desenho. Sim. Isso era fantástico. Não, e ainda tinha um negócio que daí... eu não sei se vocês chegaram a conhecer o Fly. Sim. Hoje até tem um remake do Fly, que daí o nome veja só, é Dai. O nome original dele, só que eu acho que pegou mal no inglês, aí eles mudaram pra Fly. Aí, tipo, o Fly, ele era muito parecido com o Goku pequenininho. Games, né? Eu achava que era o mesmo desenho. É a dos games, né? Que o cara lembra. Sim, é do Dragon Quest, no caso. Isso. Mas, tipo assim, eu achava muito parecido o mundinho ali do Fly com o mundinho do Dragon Ball. Eu achava que era o Goku adolescente. Desenho, né? O próprio desenho, entendeu? Muito parecido. Sim. Ter tido um avô que morreu, né? Sim, o avô dele era um bicho monstro lá, um ovo velho. Mas assim, nessa época tinha muito desses desenhos de torneio, né? Principalmente os de luta, assim, e o Dragon Ball. E eu lembro muito do Yu Yu Hakusho por causa disso. Eu gostava demais do Yu Yu Hakusho.
Porque a dublagem era muito boa. Corre da cidade grande, tanta A gente trilha era boa, passa, estão... sabe? Tinha personagens bons. Tanto que durante a pandemia eu revi inteiro na ordem, bonitinho, toda a história. Continua foda. Rapadura doce, mas não é mole não, né? Eu tive que ver dublado. Eu só aceitei ver dublado porque senão eu perderia a magia do negócio. Entendeu? Então tu foi na maciota. Não, eu vi em sites legalmente piratas. Chamado YouTube, tem toda a temporada lá, fica a dica. Mas eu não vi lá. Mas assim, Eu vi. além desses. Tá aqui nos meus favoritos. Além desses mais antigos. Aliás, tem um mais antigo que não é tão antigo assim, que é o Inuyasha. Que também tinha uma trilha sonora muito boa, uma história foda. Esse aí tá saindo as temporadas no Netflix aí, nos últimos tempos. Não era no Prime Video? E no Prime Video Não, tinha no Prime Video os filmes, mas agora no Netflix, desde o início do ano, tá saindo temporada a temporada cada mês. Não, mas o Inuyasha eu lembro de ter visto no Prime Video recentemente, tava lá tudo, assim, porque o Prime Video tem isso, né? Ele tá com uma. Não tem tudo porque eu fui ver. Tá bom. Eu fui ver recentemente. Aí ele tinha umas 3, 4 temporadas. E aí não tinha. E aí é que o Inuyasha, ele teve 5 temporadas, se eu não me engano, a partir de 2004. Aí ele teve um hiato. Em 2010, 2011 ele voltou. Uma outra. E aí o Netflix... Né? Aí o Netflix tá se propondo a colocar agora essas temporadas que ainda não tiveram. Pode ser. Eu acho que ela tem que ser o que ela quiser, entendeu? Tu não pode ficar ela se define como Ana, decidindo. Tá, mas assim, ó. Eu lembro que tem até uma parte do Inuyasha que eu vi no HBO Max, que era tipo dos filhos ali e tal, meio que o Boruto do Inuyasha, né? Yasha Hime. Alguma coisa assim. Eu sei que eu achei interessante a ideia, só que eu primeiro quero terminar de ver o Inuyasha de novo do zero, porque eu adorava demais esse Inuyasha. Não sei porquê, mas tem um dos meus personagens favoritos, é o Miroku, mas não sei porquê. É o buraco do vento que tu gostava. Não, agora ali o Yasha Hime é uma história que mostra as filhas do Orochimaru lá, o irmão do Inuyasha, como protagonista. E a filha do Inuyasha lá é uma... Não é o Orochimaru, o Orochimaru é do Naruto. Não é o Orochimaru, é... Puta. É parecido. Né? Esqueci. É um Maru também, eu esqueci agora. Sesshomaru, isso aí, boa. É as filhas do Sesshomaru, e aí tem a filha do Inuyasha também ali fazendo participação. Mas é bem ruimzinha, sério, não é bom. Tinha uma coisa que faziam muito, né, que era mudar os nomes dos personagens quando vinha pra cá, né. Porque lá no Japão era Kagome, e daí aqui virou Agome, né, coisas assim. Que nem tem no Quatro Cavaleiros do Zodíaco, também tem isso, né. Tem? Tem? Não. Tipo, ao invés de ser Aioria, é Aiolia, Milo. Tá a diferença. Eu disse que tem diferença, não disse que era enorme a diferença. Né? A pronúncia do R no Japão é quase um L ali, então... Não tem do Light, que é Raito no Japão, e aqui é Light? Tem. É porque Raito, na verdade, é Light falado por japonês, né? É que eles só pegaram e mudaram a grafia, mas o significado é o mesmo, né? Então... mas tipo assim, uma coisa que eu tava me dando conta recentemente, né? Não incomoda vocês a coisa de a gente tá velho? Porque, sim, tipo assim, eu vou dizer assim, porque eu era de uma pessoa que ia em eventos de anime, eu tinha uma banda que tocava música de anime e tal, né? Uns 13 anos atrás, agora eu tava olhando pra data. Faz 13 anos que eu tive essa banda que eu frequentava esses eventos de anime. O nome dessa banda o comum... ele era da banda mais conhecida de todas, de Kira Justice. Não era, mas... Não. Mas é da mesma lá. Não, a gente tocava bem. E aí, não, o que eu ia dizer assim... É que, tipo, naquela época a gente via muita gente com a camisa dos Cavaleiros do Zodíaco como uma coisa nostálgica.
né? E aí, recentemente, eu me dei conta que o pessoal que é dos animes hoje em dia, a coisa nostálgica pra eles é Naruto. E tipo assim, não é nostálgico porque eles viram Naruto quando eram pequenos. Não, é porque o pai deles viu o Naruto e apresentou pra eles. Não é bizarro? É muito bizarro. É muito bizarro porque a gente passou já é a terceira geração, tá ligado? É meio a sensação que, no caso, a gente tinha, né, em relação aos tokusatsus, né? Tipo, foi nossos pais, nossos primos, nossos amigos mais velhos que nos mostraram eles, sabe? Então é uma coisa meio... A gente se sente meio esquisito, assim. Não faz muito tempo, acho que foi 2019 que a gente foi no Anime Extreme, não foi, Douglas? 2018. Cara, é legal, assim, tu ir nesses eventos. É legal. Eu acho um rolê divertido se tu gosta desse universo. Mas aí a gente que já tá lá na casa dos 30 vai chegar aí e fica achando muito esquisito aquilo. Tem umas coisas que tu olha assim, cara, eu acho que há uns 10 anos atrás talvez eu aceitasse isso. Hoje em dia... Mas tipo o quê, assim? Não, é que assim, ó, são coisas muito infantilizadas, algumas coisas, sabe? Aquelas coisas dos eventos de anime. Ai, troco não sei o que por abraço, troco, sabe? Essas coisas assim. Isso tinha no meu tempo também, cara. Exato. Só que, tipo, a gente tava na idade pra fazer essas coisas, pra estar dentro dessa zoeirinha, entendeu? Hoje em dia, olhando hoje não fazendo, é legalizado, eu entendi. Tu fica, né, mas daí tu aproveita de outra forma, meu, sei lá. Claro, comprando. Gastando dinheiro. Hoje tu tem dinheiro pra comprar os negócios. Exatamente. Vende nos stands. Exatamente. Naquela época não tinha como, né? Então o cara tem que dar esse presente pra sua criança interior. Mas mas aí, vocês falaram de sentir velho, mas ao mesmo tempo eu vejo a gurizadinha curtindo Pokémon. Pois é, cara, esses dias no trabalho lá, tava tendo a reunião de equipe lá, tem 27 cabeças na minha equipe lá. Aí, desses 27, dos anos 90, assim, tem uns 5, sabe? Caraca. O resto é tudo pós-2000. E, tipo assim, eu falei de Pokémon... As pessoas olharam assim com uma cara de... Que porra é essa? O que ele tá falando? Não. É aquele tal de negócio de Pikachu, sabe? Quem gosta dessa merda? Coisa de criança, sabe? Isso aí é uma coisa que me incomoda, vou ser bem sincero. Me incomodava já na época de escola. Que, tipo, beleza, eu entendo que a galera vai falar assim... não, mas isso é coisa de mangolão. Tá? Eu entendo, eu realmente entendo. Só que os caras pegavam e não olhavam as coisas por o simples preconceito de eu não quero ser mangolão, eu não vou me permitir ser feliz. Então eu vou ignorar a existência disso, sabe? Tipo, aquela mesma coisa da pessoa adolescente que descobriu o rock, porque todo adolescente em algum momento descobre o rock, né? E eu não tô falando de rock balboa. E daí começa a desprezar o funk, o sertanejo, o pagode, não sei o que. Não, que isso aí não é música. Ou o contrário. Ou o contrário, né? Entendeu? Eu via mais o contrário. Na verdade tem os dois efeitos. Tem as duas vias, assim. Né, mas é uma coisa assim que, na época, evidentemente, eu fazia exatamente igual, sabe? Mas, hoje em dia, olhando assim pra trás, assim, eu fico muito incomodado com isso. Porque, por mais que eu não gostasse, eu sabia que existia, tá ligado? Eu sabia do que estavam falando naquele momento, assim. Eu não ignorava só porque eu não gostava. Eu sabia que existia, pelo menos. E as pessoas falam, nem, sabe? Mas aí que tá, né, Melo? Lá o pessoal meio que desconhecia o Pokémon, entendeu? Eles sabem que existe aquela coisa do bichinho amarelo, entendeu? Mas pra eles é uma coisa separado, assim, sabe? Uma coisa que não chegou neles. Eu não sou o chefe deles, senão eles estariam demitidos. Não, mas por exemplo, sei lá, eu dando um exemplo tosco, né? Digamos que eu falasse de Yokai Watch, que é uma coisa que fez sucesso nos anos 2010. De repente eles acham, putz, aí sim, esse é legal, sabe? Mas o Pokémon mesmo... Uma coisa mais pra gente hoje talvez seria o JoJo's, aquele... Eu não vi, eu só vi memes de JoJo. Attack on Titan? Não?
o Attack on Titan, ou Attack on Titan. Mas Jojo eu recomendo fortemente que tá vocês lista, assistam uma temporada. Qualquer uma. Porque as temporadas têm histórias diferentes. São antologias. Interessante. Tipo, elas têm uma sequência cronológica, a maioria delas, só que não necessariamente elas estão ligadas. Tu não precisa ter visto a anterior pra acompanhar a nova, sabe? Tem uma outra dica que eu dou pro Doug, que é High School DxD. Ele vai adorar. O que é esse aí? Eu não sei. Que isso? Tu não viu isso aí? Caralho, agora eu tô me sentindo... De repente eu vi, mas não me lembro. Tu deve ter visto. É de putaria? Mas eu quero ver um segundo. Tem um aqui que eu tô na cabeça, não sei se vocês lembram, eu gostava. Principalmente pela música de abertura, o Buck, que era umas bolas rosa. Sim, o Shibaki. Esquisito! Isso! Eu não lembro da história, só sei que eu gostava. Era a voz do Ash. E tinha umas cenas meio proibidas no finado Band Kids. Tem umas cenas meio proibidas por área. Mas o High School DxD é uma história de um rapaz que, por ele ser um pouco caralho, ele acaba morrendo. Só que daí ele é revivido por umas mulheres demônios gostosas. E aí ele... Por que não, né? Ele fica... como é que eu posso dizer isso? Ele vira ali meio que um guerreirinho delas ali, um protetor. Incubus. Tipo isso. Pra... Só pra poder ficar perto ali e tentar ficar com aqueles anime de harém, sabe? Eu acho uma merda isso. É uma merda, mas é engraçado pra caralho. É muito coisa de mongolão. O único anime de harém que eu achei legal na vida foi Tenshimuyo. E eu não me lembro de um episódio de Tenshimuyo. E é o Tenshimuyo que tinha que passou aquele episódio proibido na Band de tarde. Doug nunca esqueceu. E daí esses tempos... Nunca esqueci. Daí eu vi esses tempos, sei lá, como programador de... Sei lá como é que é o nome do cara que bota esse episódio. Ele falou que não viu. Que não viu, só tocou. Foda-se. Mas o que era o episódio? Eu não me lembro do Tenshimuyo. Não, aparecia... Era meio que numa sauna e aparecia ele e as minas tudo pelado. Normal. Anos 90. Tranquilo. Nada que na banheira do Gugu não tivesse aparecido. Exatamente. Crítica social foda, hein? Eu não sei o que a sociedade não tá preparada pra isso. Bem, só um adendo que é importante a gente fazer, que a gente já tá quase chegando no nosso final aqui, mas a gente não chegou a falar das plataformas de streaming e das maneiras de assistir anime, que eu acho legalmente. Que esse episódio deve ficar uns 5 minutinhos mais longo, vocês que lidem com isso. A gente precisa falar disso. Durante muito tempo, os animes eles eram um negócio meio obscuro até para as pessoas, porque não tinha como chegar aqui. A única maneira de tu ver anime era através do trabalho, que lá, como é que era aquele do Naruto lá, que era famosíssimo lá, o portal do Naruto aquele? Naruto Project. Naruto Project. Esses sites Project aí, todos os caras fizeram um puta trabalho, e eu acho que eles deveriam ser reconhecidos de fato pelo trampo que eles tinham pra trazer isso pra cá. Porque não tinha, tá ligado? Bleach, Naruto, Fullmetal Alchemist, toda essa galera aí, One Piece também, não teria o hype que teve, ou não se desenvolveria no mundo se não fossem os piratas, né? Então, hoje em dia é muito mais fácil. Tu tem alguns animes distribuídos nos streamings, e tu tinha plataformas no plural, quando tu tinha o Funimation e a Crunchyroll. Só que daí agora a Crunchyroll comprou a Funimation, né? Então tá meio misturadinho ali e tal, apesar de ainda ter as duas plataformas, mas elas vão se fundir, né? Nos catálogos. E... Vão se fundir? Acho que já se fundiram. Esse programa foi indo ao ar em 2022, é isso? Tá, então já se fundiram. Tô desatualizado. Tem um tempo aí. Tá, beleza. Mas é que ainda existe, né? Os dois streamings. Se tu for assinar, tu consegue assinar separado, assim, se eu não tô enganado. Eu tava vendo esses tempos sobre as assinaturas, então eu queria ver se valia a pena assinar a Crunchyroll, mas é que eu não assisto tanto anime assim pra assinar, tá ligado? E como tu pode ver gratuito com anúncio, não faz tanto sentido. Não, mas tá baratinho. Cara, eu assino a Crunchyroll mais pelos anime dublado. Tá, me diz uma coisa, tu assina aquele que tem vários usuários, só pra gente ver fazer um mesh aí. Não, claro que não. Eu assino só eu que vejo. Os bastidores. Só eu que vejo.
Vamos dividir essa conta aí. Tá, mas assim, ó. Não, a gente não divide contas e nem incentivamos isso. Nós queremos que cada um tenha a sua própria conta. Não, mas é que tem um plano que é pra mais pessoas, entendeu? É por isso. Na mesma casa. Na mesma casa, certo? Não, eu acho que o da Crunchyroll não. Não sei. Acho que não. Mas teria que pesquisar, não sei. Posso estar falando. Mas enfim, a coisa é que a gente veio de uma era onde o streaming não era popularizado como é hoje. Né? Como eu tava dizendo antes, a época que eu ia nos eventos de anime, que eu tinha a banda lá que tocava música de anime, não tinha Netflix, não tinha Prime Video, não tinha nada dessas coisas que tem hoje em dia. Então era muito difícil a gente conseguir assistir um anime. Cara, eu sou da época que a gente comprava os DVD dos animes. Os DVD não, os CDs dos animes. Que a gente comprava CDs de RMVB. Nem existe formato mais. Puta merda. Do Naruto. A gente comprava no mercado clandestino, que a gente não sabia nem quem é que era o indivíduo que conseguia fazer essas gravações, mas eu sei que num CD a gente conseguia ver 4 episódios do Naruto. Aquilo era tudo isso. Fantástico. Né? E em baixíssima qualidade. Olha só que bagulho impressionante. E hoje tu tem aí em qualquer streaming. E sabe quanto é que eu pagava nesse CD? 10 pila. Bah, qual é o valor desse? Qual é o valor do Crunchyroll? Na Crunchyroll, tu tem o plano mais básico a R$14,90. Mas lá naquela época era o quê? Uns 100 hoje? Não sei te dizer, não manjo. Não, naquela época, o R$14,90 de hoje era R$2 naquela época. Mas assim, ó, pensa que é hoje em dia tu tem uma maior facilidade para essas coisas. E cara, pensa, a gente tinha que esperar pelo menos um dia para ter o episódio, pelo menos. Porque ia ser o tempo de ter alguém pego o episódio, daí tem o pessoal que vai traduzir ainda. Perde 1 a 2 dias pra gente ver o episódio. Hoje em dia tu tem a transmissão simultânea. Acontecia isso comigo com série, que eu via 24 horas. Eu tinha que esperar um dia pro episódio sair, os caras legendar, daí pra eu poder assistir. Sim, 2 dias, porque ainda tinha. 24 horas, né? Não, 48, porque eu tinha que baixar ainda. Aí era... é verdade. Demorava ainda também um tempo, né? Mas no caso dos animes ainda tinha a questão de, tipo assim, alguns fansub eles legendavam da versão americana. Eles não pegavam direto do Japão. Os que pegam do Japão é de hoje, não é os classicão assim dos fansub. Sabe, normalmente eles pegavam de uma versão americana. Às vezes da versão americana, eu não vou me lembrar agora qual que é o anime que era, mas tinha uma versão americana que os caras faziam cortes no anime, assim, cortava tipo a abertura, cortavam aquela meiota que tem, só que cortavam feio, sabe, não cortavam direitinho. E aí na versão legendada brasileira aqui, os caras pegavam e faziam, nossa, aqui a gente não errou a legenda, é que a versão americana tá de outro jeito. Aí os caras colocavam lá nos project da vida que dava esses problemas. Eu esqueci o que eu ia falar. Lembrei. Cavaleiros do Zodíaco, tá? A gente viveu o boom dos Cavaleiros do Zodíaco. Então, teve um determinado momento ali, próximo de 2010, 2012, e foi anunciado o Cavaleiros do Zodíaco, a saga de Hades. Que era um mito, né? Era uma fanficaça assim, da nossa época. Que ia ter os Cavaleiros do Zodíaco, a saga de Hades, sabe? Eu lembro que na revista Herói número 100 tinha uma reportagem inteira sobre isso, porque tava saindo um mangá sobre isso. E aí, quando saiu, eu fiquei super empolgadaço, né? Falei, caralho, eu preciso ver isso. E pra te ver os episódios na época, não tinha o Cavaleiros do Zodíaco Project lá, sabe? Porque não tava sendo divulgado uma nova série dos Cavaleiros do Zodíaco até então. Sim. Então, pra conseguir ver os episódios, tu tinha que catar em lugares muito obscuros assim na internet. E pra terminar de ver a saga de Hades, eu peguei 3 episódios ali, que, claro, né, em japonês não tinha como ver sem legenda de forma nenhuma, né?
Então eu consegui achar 3 episódios que faltavam no YouTube em espanhol. Eu não manjo nada de espanhol, mas eu conseguiria entender o contexto do que eles estavam falando ali, entendeu? Pelo menos. Então eu vi episódios em espanhol pra poder terminar. E, tipo, era tudo, cada um de uma qualidade, cada um de um, sabe, um Frankenstein, assim. Então, eu até comprei o DVD depois disso. Eu vou te dizer que tu passou por isso porque tu não tinha a TV UHF sintonizada num canal de uma TV universitária que passava os episódios legendados. Pô, Melo, tu estudou lá, Melo. Eu vou te dizer que eu acho que até tu estudou nessa universidade. Tinha Ubra TV, cara. Ah, mas peraí, a Ubra Eles TV passaram. na época... Passaram. mas eles não passaram na íntegra. Legendado. Não, legendado, mas eles não passaram... Não, se passaram tipo, na íntegra, eu não sei, não viu todo dia. Lançou hoje. Lançou hoje e saiu amanhã, entendeu? Não era assim. Mas passava, meu. É melhor do que nada. Mas eles passaram toda a saga de Hades legendado. Sim, os lançamentos ali. Tipo, saía toda semana, eu tava vendo. Entendeu? Por isso que eu disse, tu não esperou. Não. Ali era precoce a situação ali, entendeu? O cara via no que dava, do jeito que dava, porque tinha que ver o troço ali. Não aguentava. Melhor televisão de Porto Alegre. Não. Tá, calma lá. Claro que era, cara. Não era. Mas a gente viveu também uma época de fanfic braba aí, que tinha o canal, era Anima TV, talvez, Anima YouTube, Anima... Mas não faço ideia do que tu tá falando. Eu também não, cara. Que brotou em algum momento na net da canal. Vida, assim. Era um canal e na época eu tinha aquelas... Não eram aquelas box, a Z-Box, eu acho. E aí tinha um canal que era todo Peraí, tu tá falando do Animax? Isso. Ah, isso, eu tá. acho que é. Que passava virou o dia Sony. Inteiro, assim. Cara, era sensacional aquilo. Virou Sony HD, sei lá. Ali que eu conheci alguns animes que eu não conhecia, assim, tipo Soul Eater, Hellsing. O Fullmetal eu já tinha ouvido falar e eu demorei muito pra ver. E é uma obra de arte. XXX-Holic. E se eu não vi. Deveria, é muito bom. Apesar Cara, do tem nome 3x sugestivo, no nome. ele não tem nada de pornô. Se tu botar esse nome no Google, pode dar problema, entendeu? Bota junto, que daí não dá problema. Tá. Mas é muito bom o anime, e ele é O Doug tá uma, fazendo a digamos pesquisa assim, agora, tô vendo ali, ó. ele é do mesmo mundo de Sakura Card Captor. Ó. Ah, esse que tu comentou comigo, que daí também tem as guerreiras mágicas de arte lá. Isso aí. Enfim, É. tá. Hoje a gente se passou um pouquinho, já estamos aí em quase 40 minutos. Já tô nervoso aqui, ó. Vamos para as nossas considerações finais sobre os animes aqui. Saudades, né? Bom, eu começo então. Vai lá. Meus caros amigos, o que eu posso dizer é o seguinte: não dá pra fazer um programa sobre animes, porque a gente não vai parar de falar, porque tem muita coisa pra falar. Tem muitas eras dos animes. A gente vai ter que e a gente não contemplou. A gente não consegue contemplar uma parte inteira num programa de meia hora. A gente TDAH, precisa. TDAH. Vai ser o título. É muito viajado. E a gente nem mencionou os últimos episódios de Pokémon. Verdade. Pra vocês verem que não tem Pokémon como. específico. Vamos fazer um novo, Exatamente. novo CDS específico sobre o fim da era do Ash. Já exatamente. Mas é isso aí, meus amigos. Então. Meu ponto é que não tem como pautar anime de uma maneira fácil. Verdade. E tudo, Luiz? Meu ponto é que anime, pra mim, ficou lá na infância lá. Hoje em dia eu não tenho mais paciência pra assistir. Infiel! Herege. Pois bem, eu sinto saudade da época que eu via muitos animes. De vez em quando eu vejo alguns. E é bom, eu gosto. É por isso que és amargurado. Bem, na semana que vem vocês vão ver fanfic. Tem fanfic toda semana. Faça a propaganda aí, fanfic. O Fanficore não vem nesse quadro. Ah, tá. Desculpa, esqueci. Ele só aparece. Ele não tá no contrato. Tá. Então, semana que vem vocês têm fanfic. Na outra semana temos um novo episódio do Colecionadores de Streams. Não se esqueçam de nos seguir,
se inscreve no canal, dá like, compartilha, toda essa parada aí. E um forte abraço pra vocês. Nos vemos na próxima. Forte abraço aí. Tchau. Forte abraço aí.